Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moré Malahi Ben Israel, aqui de nossa comunidade Sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana e hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 25 do mês de outubro e dia 30 do mês de Tishrei. Lembrando que hoje é o último dia do mês de Tishrei. Após o pôr do sol, iniciamos o Rosh Chodesh. Então, estaremos iniciando um novo mês, o segundo mês do calendário judaico, que é o calendário, nosso calendário judaico, que é o mês de Resvan, que é o segundo mês de Resvan. Então, à noite, na prece do Arvit, ou mesmo no Shacharit, na Minha, faremos então a leitura de Rosh Chodesh. Então, desde já, a todos os nossos amigos, nossos internautas, um início de mês, que esse mês possa vir para nós e para todo o nosso povo Israel com muitas bênçãos. Então hoje faremos a leitura da terceira Aliyá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, Parashá que estamos estudando, Parashá Noar, e a leitura é a terceira Aliyá, que está no capítulo 7 de Gênesis, versículo 17 até o capítulo 8, verso 14. A todos nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov, muito bom dia a todos. Faremos então a leitura. Antes, porém, Abrahá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas, e alcançaram a arca, e levantou-se de sobre a terra, e aumentaram-se as águas, e multiplicaram-se muito sobre a terra, e andou a arca sobre a face das águas, e as águas aumentaram muitíssimo sobre a terra, e foram cobertos todos os montes altos que estavam de debaixo de todos os céus. 15 cúbitos para cima aumentaram as águas, e foram cobertos os montes. E morreu toda criatura que se arrasta sobre a terra, da ave e do quadrúpede e do animal, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e toda a gente, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia na terra seca morreu, e destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrúpede, até o réptil, e até a ave dos céus, e foram destruídos da terra, e ficou somente Noar e o que havia com ele na arca, e aumentaram-se as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Hashem de Noar e de todo o animal e todo o quadrúpede que havia com ele na arca, e fez Hashem passar espírito de consolo sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e fecharam-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e deteve-se a chuva dos céus, e voltaram as águas de sobre a terra, andando e voltando, e minguaram-se as águas ao fim de 150 dias, e pousou a arca no mês 7º
aos 17 dias do mês sobre os montes de Ararat, e as águas foram andando e minguando até o 10º mês. Até o 10º mês, no 10º ao 1º do mês, apareceram os cumes dos montes, e foi ao fim de 40 dias, e abriu Noé a janela da arca que fez, e enviou o corvo, que saiu indo e voltando, até secarem-se as águas de sobre a terra. E ouviu a pomba, e enviou a pomba que estava com ele, para ver se as águas se aliviaram de sobre a face da terra. E não encontrou a pomba descanso para a planta de seu pé, e voltou a ele a arca, porque águas havia sobre a face da terra. E estendeu sua mão, e a tomou, e a trouxe para ele a arca. E esperou mais outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba da arca. E veio a ele a pomba à hora da tarde, e eis que folha de oliveira arrancou com a sua boca, e soube Noé que se aliviaram as águas de sobre a terra. E esperou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, e não tornou mais a voltar a ele. E foi no ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, secaram as águas de sobre a terra. E tirou Noé a coberta da arca, e olhou, e eis que se havia secado as faces da terra, e no mês 2º, e em 27 dias do mês, secou-se a terra. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'haya olam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten haTorá. Vamos colocar a imagem aqui. É só colocar. Opa, saiu aqui. Então, vamos voltar aqui. Já retornamos com a imagem. Onde é que está aqui? Ok, pode ser. Paraxá de hoje, a terceira aliá, que fala nessa aliá de hoje acerca de Noé e de toda a família, todos os animais que se encontravam dentro da arca. Tudo quanto Hashem havia falado se cumpriu. O fim, ele veio, e poucos foram os que acreditaram em tudo quanto Noé ele falou. Noé foi um mensageiro de Deus e também foi um homem que teve fé e acreditou em tudo quanto o Eterno havia lhe falado que iria acontecer. Nossos sábios nos falam que nesse tempo em que Noé preparou a arca, um período de 100 anos, um pouco mais, não chovia sobre a face da terra, apenas caía um orvalho. Para muitos que ali estavam, para as pessoas que viam Noé trabalhando e fazendo aquela grande embarcação, não deram muito crédito às palavras de Noé, até que ele entra na arca
e veio a chuva e os que ficaram do lado de fora pereceram todos, segundo a Torá, os que tinham fôlego em suas narinas, tanto os animais como também o ser humano que Deus havia criado. Somente Noé e toda a sua família foi lembrado, foi preservado. A Aliá de hoje nos fala que Deus lembrou de Noé. Deus lembrou de Noé porque Deus, ele viu em Noé um homem de grandes qualidades, um homem muito, um tzadik, um homem justo, um homem bom. A bondade de Noé, ela também continuou sendo feita, né? As suas atitudes de um homem bom não foram somente fora da arca, no período que ali habitou com a família, com as pessoas, mas a bondade de Noé, segundo nossos sábios e o Kirashi comenta, ela também foi feita dentro da arca, porque naquele momento que eles estão ali dentro da arca, aquelas 8 pessoas e os animais que ali estavam, saem um pouco fora daquilo que nós conhecemos pela própria Escritura, quando fala acerca dos animais, dos pássaros que não semeiam, não cegam, não regam, os animais nada fazem. Porém, Deus os alimenta. Nestes 150 dias que esses animais viveram com Noé dentro da arca, eles foram sustentados por Noé. Noé, os filhos, as noras, a esposa e os animais que ali, naquele momento, estavam na dependência de Noé. Então, os animais precisaram da ajuda de Noé. E Noé foi um homem bom. Noé tratou os animais. Noé alimentou os animais. E nossos sábios vão dizer que Noé teve uma atitude de bondade. Foi um homem bom para com os animais e Deus lembrou de Noé. Então, a lição que nós temos desta aliá de hoje é que aonde quer que nós estejamos, seja no convívio com a nossa família ou mesmo fora da nossa casa, temos que pensar e lembrar que a nossa bondade, nossos atos de bondade, de justiça, não são somente para com o ser humano, mas também para com os animais. Então, os animais, tem muitas espécies de animais. As aves, de acordo com as escrituras, elas são alimentadas por Deus. Elas têm o alimento diretamente das árvores, mas algumas espécies de animais não têm esse alimento de forma quando eles assim necessitam. Então, hoje, principalmente no que diz respeito aos animais que são domesticados, animais um tanto selvagens e que passam a conviver com o ser humano, conosco, né? Temos que agir também com
bondade para com estes animais. Então, a nossa bondade tem que ser para com todos, independente de se for um judeu ou não é judeu, ou é um estrangeiro. Todos quantos precisam têm que ser ajudados. E por isso que nós entendemos que o Shabat, ele pode ser quebrado. O mandamento do Shabat pode ser quebrado se for em prol de uma vida. No livro chamado Novo Testamento, neste livro histórico, que é um livro histórico, fala a respeito disso, daquele animal que, mesmo que caia num buraco, e deve ser socorrido mesmo que seja no Shabat. Então, socorrer uma vida, seja um ser humano, né? Seja de um animal, mesmo aquele animal doméstico, aquele animal que está conosco, devemos cuidar desses animais. Então, é isso que nossos sábios falam. Deus lembrou de Noé. Por quê? Porque Noé foi um homem bom e bom também para com os animais, porque foi ele que sustentou os animais, ele que alimentava os animais dentro da arca. E aí, então, em relação aos animais, nós temos que ter cuidado, temos que cuidar dos animais. Maltratos, isso é pecado, é crime, né? Nós sabemos que é crime, né? Então, tudo que a gente puder fazer, como eu sempre tenho falado, já mencionei a respeito disso, né? Mesmo que não seja um animal que esteja dentro da sua casa, da sua propriedade, mas se você vê um animal do lado de fora da sua casa, do seu cercado, você vê um animal que ele está doente, que ele está com fome, que ele está com sede, né? Não custa nada cuidar desse animal, colocar um pouquinho de água numa vasilhinha, você pode colocar uma panelinha com água, ração, pode comprar um pouquinho de ração, coloca ali, né? Você não quer colocar dentro do cercado, cuide daquele animal que está ali, né? Então, isso são nossas atitudes de um tzadik, de um homem justo, assim como desejamos ser, né? Então, são as nossas atitudes de bondade que nos tornam um grande tzadik, um justo, né? Então, é isso que, por isso falamos de Noé, falamos desse grande tzadik, desse grande homem que foi um homem que teve o cuidado para com a família, né? Ele foi um exemplo. Talvez os filhos de Noé, talvez as nora, a própria esposa de Noé, né? Não, a Torá não menciona isso, mas poderá ser que eles não tinham o mesmo nível de espiritualidade do próprio Noé, mas a oração dele, né? Noé orou, Noé rezava em favor da sua família e Deus preservou a ele e a toda a sua casa. Então, as nossas orações, elas têm muito em efeito. É isso, então. Uma vez mais, ficamos por aqui na leitura de nossa bendita Torá, da Parashá que estamos estudando, Parashá Noé. A todos, então, um ótimo dia, que Hashem os abençoe e vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos, Shalom Lekulam, Boker Tov e um bom início de mês para todos. Shalom, shalom, fique com Deus. Shalom.